Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É uma alegria sempre renovada o nosso encontro às quartas-feiras para darmos continuidade a esse estudo tão estimulador, tão profuso em seus conhecimentos, tantas informações, e que possamos juntos refletir a respeito desses conceitos que engrandecem nossas vidas. Porque, afinal de contas, a doutrina espírita nada mais é do que o evangelho redivivo de Jesus na sua pureza, na sua essência. E estudar a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, essa obra maravilhosa que veio à humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, como se fosse um repórter do mundo espiritual, traz muitas luzes, muitas informações. Estudar a obra de André Luiz é exatamente verificar os conceitos, os ensinamentos do Evangelho de Jesus na vivência, na prática. Quer seja a vivência deles positivamente, conforme ensinou Jesus, quer seja o ouvido de mercador esses ensinos, quer seja as nossas ações contrárias aos ensinos de Jesus, mostrando todas as suas repercussões, seus efeitos, né? Já que somos filhos de Deus. Jesus já dizia isso, que somos deuses, que estamos fadados ao crescimento e à elevação, né? Jesus nos dizia isso, né? É preciso compreender que o instrumento capaz de nos transformar e nos dar luminescência aos nossos espíritos, essa centelha sublime que está nos nossos espíritos, sendo um Deus pleno, passa pela vivência do Evangelho de Jesus. Tem uma passagem muito bonita lá no livro Boa Nova, psicografado pelo nosso Chico, através do benfeitor Humberto de Campos, chamado Amor e Renúncia, que numa tarde maravilhosa, lá em Cafarnaum, depois de Jesus passar o dia com seus apóstolos, plantando a semente da Boa Nova nos corações daquele povo sofrido. No final de tarde, reúne-se Jesus na casa de Pedro, onde Jesus era hóspede na casa de Pedro. E numa conversa deles dois, refletindo sobre os ensinos, Jesus afirma categoricamente a Pedro de que o principal papel dele é plantar o reino de Deus no coração dos homens. Plantar o reino de Deus no coração dos homens significa a vivência do seu evangelho, em última instância. Não é possível ser feliz se não evoluirmos, não crescermos, não desenvolvermos. E a única forma de crescermos, desenvolvermos, é a vivência do evangelho de Jesus. Por isso que ele veio. Diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que a principal missão de Jesus foi trazer à humanidade o evangelho de amor e redenção. Portanto, lendo essa obra de André Luiz, a gente vê exatamente nas nossas vidas as repercussões da vivência do evangelho, ou a contrariedade do evangelho, as repercussões no presente, no futuro, né? Ou a vivência hoje do que fizemos no passado, aqui na Terra, como também no céu. Por isso essa obra, a sétima obra dessa coleção maravilhosa, chama Entre a Terra e o Céu, para que a gente possa se centrar, entender e mais, que a gente possa olhar para nós próprios e dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo dessa encarnação? Será que eu estou cumprindo, fazendo, eu estou vivenciando o Evangelho de Jesus? Será que eu não estou perdendo tempo nesse processo? Deus nos dá as possibilidades. Será que eu estou perdendo tempo fazendo um livro de mercador chamado de Deus? Então, essa obra é reveladora demais por isso. Não tem como a gente não se sentir contemplado por essas informações, não tem como não se tocar delas e fazer um comparativo com nossas vidas. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na passagem que fala das bodas de Caná, tem um diálogo muito interessante que Emmanuel relata, de alguém procura Mãe Santíssima, Maria, Mãe Santíssima, e para trazer suas dores, suas angústias. E então Maria aponta a Jesus e diz assim, meu filho, faz o que ele disser, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente pode olhar para aí o próprio Emmanuel nessa obra nos diz assim, mas escuta, e será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está? E a resposta é muito simples de compreender. Não estamos. 20 séculos se passou e a gente continua marcando passo. A humanidade cheia de injustiça, de ódio, de guerras, etc., porque a gente está ignorando o chamado de Deus, né? Portanto, ler essa obra é tomar consciência de nossas responsabilidades diante da vida, e que Deus é um Pai misericordioso e bom, e nunca nos falta assistência, nunca.
todas aqui a gente vê as obras dos sofredores, e sempre tem alguém, em nome do Pai, assistindo a cada filho de Deus, por mais sofredor e angustioso que esteja, em qualquer lugar que esteja de sofrimento. Muito bem, então essa obra a gente viu que lá no primeiro capítulo tem uma família angustiada, Amaro, Zulmira, a menina Evelina e Júlio, que desencarna com 9 anos, afogado na praia. Nós vimos esse conflito. E a família angustiada, o próprio Amaro culpando a esposa Zulmira de ter sido negligente e não cuidado do menino que ele se afogou, um conflito imenso dentro de casa. No decurso do desenvolvimento da obra, a gente vai ver exatamente isso. As nossas ações no hoje, elas têm repercussão no presente, no futuro, ou as angústias de hoje é fruto do passado, repercute aqui, lá, do outro lado, entre a terra e o céu. Por isso, em angústia, essa família, a menina Evelina roga aos céus, é a figura mais proeminente, o espírito mais avançado da família, roga aos céus socorro para a família, porque estava angustiada. Vindo esse socorro como repercussão ou como resposta à sua angústia, um espírito um grupo de espíritos, André Luiz, Hilário e mais o ministro Clarence, o ministro do nosso lar, vem pessoalmente, o que mostra o mérito da menina. E começa todo o desenrolar desse novelo, dessas relações que remontam desde a Guerra do Paraguai. Essa teia, e muitos espíritos são assistidos, mas resta, ao fim, essa angústia da família. Verificado que esse problema é decorrente de Odila, ciumenta, com ciúme de Zulmira, que casaram-se segundo casamento de Amaro, que ela estava obsidiando e o ódio cega. Ela não conseguia enxergar que o marido estava sofrendo, que ela amava tanto. Não conseguia enxergar que a menina, Evelina, estava sofrendo tanto. Não conseguia enxergar que o filho desencarnou em 9 anos, uma situação lastimável, estava no mundo espiritual precisando dela. Não conseguia enxergar o seu ódio. E aí foi preciso a intervenção de novo dos emissários de Deus. Benedito Clarence procura a irmã Clara, espírito noblicíssimo, que já chegou ao estágio do divino amor fraternal, que tinha a capacidade de tocar o espírito daquela criatura. E tocada por esse espírito sublime, ela renova-se, transforma-se, consegue entender que ela era a protagonista de todas aquelas angústias que a família estava passando, e que a família só conseguiria ser feliz se ela conseguisse se renovar, se transformar, e ao invés de obsidiar, de vampirizar a própria Odila, ela poderia ser o agente de pacificação dessa família. Porque o menino Júlio, que estava numa situação dramática, desencarnado, depois de 2 suicídios, ainda lá na época da Guerra do Paraguai, tentou se matar com veneno, deixando graves sequelas no seu perispírito, depois desencarnou, afogou-se, e estava no mundo espiritual, no lado da bênção, uma espécie de colônia espiritual para recepcionar jovens desencarnados. E ela estava lá com graves sequelas no perispírito, precisando se reencarnar. A forma era a reencarnação de renovação. E como tinha graves dívidas do passado envolvendo Amaro, o próprio Júlio e a própria Zulmira, que foram ali na Flores no passado, não é? O próprio Amaro foi armando lá no passado. Ele precisava se repacificar. A forma dessa família seguir sua jornada na busca da renovação passaria pela própria transformação de Odila. Ela compreendeu isso. Foi internada depois de foi tocada em espírito, num hospital espiritual, onde recebeu todas as informações, assistência e tratamento. E renovada, ela passa a compreender o papel dela na repacificação da família e no trilhar dessa família na busca da luz. No capítulo passado, no 26, ela foi levada até o lado da bênção para ver o seu filhinho, que ela tanto desejava, de Júlio. E o encontro foi muito emocionante, e ele e ela foram, inclusive, aceita no lado da bênção, porque o lado da bênção, além de ser uma colônia espiritual para assistir jovens e espíritos encarnados, também é uma colônia digamos assim, é uma colônia de reeducação das mães que faliram em suas últimas missões. Olha que maravilha, que sublimidade. Então, ela foi chamada para ficar com o filho lá cuidando diretamente, porque ninguém substitui o amor de mãe. O filho, tão bem tratado por Blandina e por Mariana, Blandina que fora meio no passado, com todo o carinho, mas ninguém substitui a mãe. E ela, então, fora levada a ela não só se reciclar como mãe, no passado, com seus problemas, mas, ao mesmo tempo, a cuidar pessoalmente do seu filho Júlio. Essa é a grande história. É a vivência do amor de Deus, que nenhum dos seus filhos são abandonados nunca ou em qualquer lugar, desde os espíritos mais excelsos aos mais infelizes que vivem nas regiões abissais de dor. A presença de Deus está sempre lá.
Essa que é a beleza, ver a materialidade ou a materialização do amor no coração de cada uma das criaturas, a transformação e assistência que nunca deixa de acontecer. Não tem um infeliz, que não tem uma criatura, por mais infeliz que o seja, que não tem alguém mais feliz que o ame e o assiste em nome do Pai. É Deus assistindo o homem pelo homem, como diz André Luiz. Então, nesse capítulo 27, vamos continuar nesse processo, na história da preparação da volta do menino Júlio, que precisa voltar a reencarnar, porque em função dos graves problemas do passado. Lembremos que ele tentou suicídio com veneno e suicidou efetivamente com um afogamento. Certo? Então, é mais ou menos a síntese dessa história. Vamos começar no capítulo 27. Diz então, André Luiz, que 4 semanas ocorreram séries. De quê? Desde quando Odila foi levado até o lado da bênção para ter contato com seu filho, e 4 semanas passou de contato dela diuturno, cuidando do filho, preparando, compreendendo o porquê das dores, das sequelas perispirituais que ele tinha na região laríngeo, né? E etc, etc. Então, 4 semanas passaram céleres, porque era fundamental ela compreender, primeiro, ajudar o filho, preparando-o. Segundo, também ela compreender a situação toda, e ela, como sendo partícipe, tem um papel de muita importância nessa repacificação, na ajuda ao filho e também na própria repacificação da família, de Amaro, da Zumira que estava se recuperando, da menina, enfim. Né? Com a semana passaram sério quando fomos realmente procurados por Odila. Porque o próprio ministro Clarencio lá atrás, olha, ela vai entender, ela vai compreender que a única saída para o menino Júlio, para ele voltar a curar suas angústias, as suas próprias sequelas, será na reencarnação. Né? É lá, através do corpo de carne, que ele vai encontrar o alívio às suas dores, suas angústias. E o que se faz aqui, se paga aqui. Diz Dona Laura, a mãe do nosso amigo que cuidou de André Luiz lá em nosso lar, que agora me faltou o nome aqui, lá em nosso lar, que ela disse que o que se faz na terra se paga aqui, não se paga com bônus hora, ou seja, os nossos males que aqui cometemos não são pagos no mundo espiritual, são pagos aqui, é com suor no rosto, né? A mãe de Lises, lembrei agora, a mãe de Lises, que era enfermeira de André Luiz, lá do nosso lado, certo? Quando fomos procurados por Odila, no Templo do Socorro. Lembra do Templo do Socorro, gente? Lá no primeiro capítulo, lembra? Que quando estava André Luiz e Hilário assistindo uma palestra a respeito da importância da prece. Quando chega a prece feita por Evelina, a prece refratada, que ela direcionou ao Odila, mas de repente a Odila ela não podia ajudar, porque ela era a precursora do problema. Ela estava obsidiando, criando problema em casa, e chegou lá um templo do Socorro, que é uma espécie de central de atendimento dos pedidos das preces lá no nosso lar, notadamente das preces das criaturas que encarnaram a partir de lá, do nosso lar, como era o caso da menina Evelina, certo? Então, ele estava lá no templo do Socorro, em nosso lar, quando foram procurados por Odila, que era lá o local de trabalho do ministro Clarencio, certo? Por atendimento particular. Ela foi, como o próprio ministro Clarencio previu, ela foi lá pedir socorro no trabalho da assistência ao menino, no que diz respeito à própria reencarnação dele. Né? Clarencio, Hilário e eu recebemos quase sem surpresa, até sem surpresa porque o próprio Clarencio já previa essa ida dela lá pedir ajuda. Né? Vinha algo triste, disse André Luiz, e preocupado. Com o quê? Com a situação do menino, que estava lá desconsolado, angustiado, com dores, como ela encontrou lá. Né? Com respeitosa delicadeza, contou-nos a experiência inquietante que atravessaram. Ou seja, ela tomou pé da situação do menino, que ela ficou muito, ela não conseguiu compreender quando chegou lá no lado aberto e viu o menino com aquelas sequelas graves na garganta, aquela ferida na região da garganta, etc. Ela não conseguia entender. Gradativamente no dia a dia, ela foi começando a compreender. Né? Júlio prosseguia apresentando, disse ela, a fenda gótica na região da garganta. E a mesma ferida, do mesmo jeito, com as mesmas dores, com as mesmas angústias. Instalar-se ela, Odila, com ele, em aposentos adequados, na escola de mães. Volto a dizer, o Lar da Bênção era uma, digamos assim, uma espécie de educandário das mães que falharam, né? Escola de mães, visando elas se renovarem e se transformarem para voltar à maternidade vindoura, na próxima encarnação, e, ao mesmo tempo, era uma espécie de creche para essas crianças. Então, ela conseguiu
O menino que estava antes hospedado na casa de Blandina e de Mariana, que era a vozinha de Blandina, agora não. Ficou com ela junto numa escola de mães. Ela ajudava a cuidar do filho, se reciclava e ao mesmo tempo ajudava nos trabalhos da coletividade lá, né? E o filhinho, dispensando todo o cuidado suscetível de reerguer-lhes as energias. Entretanto, a luta continuava. Ou seja, ela veio dizer, depois de 4 semanas, que avançou muito pouco, apesar de que o menino ficou muito feliz com a presença dela, mas os problemas que a criança tinha, as contusões graves que tinha, permaneciam, é isso que ele quer dizer. Daí, você daria tudo, disse ela, para fazer o forte e feliz. Ela, na qualidade de mãe, ministro, eu faria tudo que tivesse ao meu alcance para ajudá-lo, mas está muito difícil, né? Eu esperava, disse ela, disse Odila, a descoberta de um milagre, de algum milagre, se é que existe, capaz de atender ao anseio de mãe dela, de vê-lo melhorar. No entanto, visitara, disse ela, na companhia de Blandina, que é a nossa irmã Meimei, outros setores de assistência à infância doutorada, imaginando eu, outras colônias semelhantes, na busca de ajuda para o menino Júlio, né? Vira, disse ela, relatando para o ministro Clarencio, inúmeras crianças infelizes, tal qual Júlio, portador de problemas talvez mais dolorosos do que o caso de Júlio, né? Mais dolorosos que o do filhinho me amado. Apavorava-se, confessou ela, muito apavorada, é, com a situação que viu. Gente, uma situação muito mais difícil do que o filho. Aí ela disse, olha, ministro, eu jamais pude imaginar a existência de tantas enfermidades depois da morte. Ela não tinha ainda alcançado de que as criaturas, quando morrem, são as mesmas de quando vivas. Quando a gente desencarna, nós somos as mesmas criaturas. Ninguém vira santo pelo ter desencarnado. Esse é um grande erro das religiões que assim estabelece prego. Não, você é a mesma criatura. Não muda nada. Porque dizia Jesus que a gente colhe o que planta. Se eu fui uma pessoa do bem, certamente colherei esse bem. Se fui do mal, colherei pelas minhas ações infelizes. Né? A mesma coisa. Tentaram obter, disse ela, os bons ofícios, a intercessão era só, tentei ajuda de outros, e vários amigos, tentei ajuda a Júlio para esclarecer-me convenientemente quanto eu queria entender por que daquelas contusões graves do menino, por que ele choringava, doía tanto, a angústia. Não entendia ela até então que os suicídios passam por esse drama terrível, além das dores decorrentes do fato que levou a ao suicídio, causando sequelas graves que ele sente, a cena fica passando o tempo todo. É uma angústia terrível. Ela não conseguia ainda alcançar isso, né? Ele buscava esclarecer a todos, mas todos aqueles que buscou ajuda, todos aqueles que levou o menino a se consultar, tinham a mesma receita, tinham a mesma resposta, tinham a mesma opinião. Repetiu sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos. O que se quer dizer com isso? O suicídio é um ato que você deliberou, você propositadamente deliberou sobre acabar com a vida que Deus lhe deu. Isso é algo muito grave. Então, quando você premedita a sua morte, é consciente. Você tem essa consciência. Isso é uma alteração muito dramática. O sentimento de culpa é muito grandioso, o remorso é muito grandioso, as sequelas ficam. E o tempo todo você fica vendo aquela cena, né? Então, olha, os compromissos morais adquiridos conscientemente, o suicídio é um deles, só na carne se deveriam ser resolvidos, porque aqui se faz, aqui se paga, como dizia a nossa dona Laura, lá em nosso lar de Luiz, né? Todos os dramas que aqui fizemos terão que ser, que cometemos aqui, terão que ser quitados aqui. E a reencarnação é a única forma de voltarmos para cá, para encontrar com aqueles aos quais cometemos nossos erros graves e nos repacificar. Portanto, a reencarnação era a única forma de ser. Aqui eu consultei ministro, todos tiveram o mesmo aconselhamento, só seria possível melhorar a situação de Júlio com a reencarnação, né? E que por isso mesmo a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir. E eu vim aqui me consultar com o senhor. Será que é isso mesmo? Ela, Odila, trouxe o problema ao ministro Clarence, certo? O corpo físico funcionaria para obter. Sim, aí a gente. Tá. É, mesmo caminho, exatamente. Opa. Muito bem. Então, o ministro Clarence começou a explicar para ela: olha, Odila, o corpo físico funcionaria como um abafador da moléstia da alma, ou seja,
o meu espírito vai mergulhar na carne, ele vai abafar de alguma sorte esse problema, sanando pouco a pouco. Essas questões, essas feridas, essas sequelas da alma é um processo gradativo. Você vai se renovando gradativamente e vai transformando isso que é dor. A dor, como diz o adágio popular, a dor tem essa capacidade de renovar as pessoas, né? Porque o amor cobre a multidão de pecados, dizia Paulo, né? Dizia Pedro, o apóstolo, né? Então, é só a vivência, a reencarnação e a renovação, gradativamente, ele vai sanando esses problemas todos, né? Muito bem. Quer dizer, que fizeram o menino? Ela perguntando. Escuta, ministro, que fizeram ele no passado para semelhante punição? Ela ainda não tinha entendido ainda os dramas do menino. A pobre senhora enxugava as lágrimas de Sandra Luiz, que ele caiu angustiada, né? Como mãe, vendo o filho sofrer e sem poder fazer muita coisa, e estava ali rogando a Clarence assistência, esclarecimentos. Clarence, um profundo conhecedor do sofrimento humano de Sandra Luiz, falou a ela com toda calma de pai, né? Olha, Odila, o passado, agora, não é o remédio próprio. Você não adianta só explicar para você o problema. Isso não vai ajudar muito agora. Agora é a hora. Atendemos a hora que se passa. Precisamos resolver, precisamos ajudar Júlio agora. No futuro, gradativamente, você vai entendendo a situação dele. Temo, disse ele, Júlio extremamente necessitado à nossa frente, e o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. É a única forma que temos de aliviar a dor dele. Esse é o objetivo de agora. Depois você vai entender o porquê de ter essa grande ferida na garganta, você vai entender. A mãezinha, Odila, concordou com ele, ficou num gesto silencioso. Disse também o ministro. Também creio, disse André Luiz, disse o ministro Clarence, como os outros que você consultou, teve a mesma opinião. A única situação dele é a reencarnação. Fora disso, ele não vai encontrar o alívio, não vai encontrar a paz. Nem você, como mãe, vai tirar a angústia de você. A reencarnação dele é urgente medida, disse ele, de forma para começar a trilhar o caminho da recuperação. É um processo, não há milagre, é um processo. Né? Clara, que estava próxima, recomendou-me, disse ela, Clara, irmã Clara, recomendou, disse Odile, me recomendou que procurasse você pedindo ajuda, seu concurso. Ajuda-me, disse ela, lacrimosa, pedindo a Clarence ajuda. Aí a Clarence, nós somos todos irmãos, estamos aqui certamente para ajudar um ou outro, é ajuda mútua. Ou seja, dentro daquela máxima de Luiz lá atrás, que Deus assiste o homem pelo homem, nenhum filho de Deus fica sem assistência, estamos aqui exatamente para ajudá-lo, disse ele. Nosso Júlio, disse ele, não é uma criatura comum, e por esse motivo, não seria justo renascer num mundo a esmo, sem assistência. Não. Todos têm assistência, né? Eles, como uma planta inculta que não se pode cultivar, germinando à toa no mato inferior. Não, ele terá toda assistência, né? Lembremos que ele tem a intercessão de um grupo. Veja, a própria Evelina, a prece dela, vem aqui, eu estou ministro, nosso lar, estou aqui trabalhando por ele. Irmã Clara também está trabalhando por ele, por vocês. Então, há certamente mérito nesse processo todo, né? Assim sendo, disse ele, assim sendo, analisemos o quadro de suas relações afetivas. Olha que coisa importante para a gente entender. Veja, gente, que a gente colhe o que planta, como dizia Jesus. E a importância de fazer o bem, falamos no começo aqui com Dona Celeste, o trabalho de assistência ao próximo, como ela é importante. E aqui, Dona Celeste, olha aqui, o que ele está dizendo aqui. Assim sendo, analisemos o quadro das relações afetivas. Como é importante dar-se, assistir o próximo, em nome de Deus. Olha aí. Depois de ligeira, após acrescentou. A senhora, por acaso, tem grande plantio de amizades pura na Terra? A pergunta, a senhora tem crédito lá na Terra? A senhora fez o bem a muitas pessoas? Você possa pedir agora ajuda, porque a gente colhe o que planta, né? Essa máxima de Jesus está aqui, materializada, né? Em questão de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista, ou seja, se eu fiz muito bem a muitas pessoas, enxuguei muitas lágrimas, foi um instrumento de ajuda a muitos, essas criaturas nunca deixam de ser gratos a nós, na hora que a gente precisa, estão sempre a postos, em função da reciprocidade. Quem ajuda não esquece e vem sempre ajuda a nosso favor. Isso são as intercessões. Escuta, como é que a senhora tem grandes pessoas, grandes trabalhos feitos na Terra? Tem crédito lá na Terra? A pergunta que o ministro fez foi essa. Aí ela diz, olha,
tanto para, Clarence quando dizendo, tanto para o reino do espírito, ou seja, tanto para o reino do espírito, como para entrar no reino da carne, ou seja, tanto para a gente desencarnar como na reencarnação, é muito importante para que isso aconteça em melhores condições. Não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conhecem e nos amam. Olha, o processo da intercessão, gente. Então, é aquela história, a única moeda de que somos, digamos assim, de que temos o crédito e podemos dispor, é o bem que a gente fez. Essa que é a grande questão. É aquele bem que a traça não come, o ferrugem não corrói, como diz Jesus. É isso que está dizendo. A senhora tem crédito? Foi feito alguns depósitos na poupança espiritual, a senhora fez o bem a muitas pessoas? Olha aí, é importante. Né? Só, tanto para desencarnar bem, para a gente desencarnar bem, para ter um monte de criaturas que venham no socorro da gente, aliviar, facilitar todo o processo das perturbações decorrentes da desencarnação, como na reencarnação, porque uma coisa e outra são muito parecidos, tanto na reencarnação como na desencarnação, são muito parecidos os processos. Você passa por um período de perturbação, muitas das vezes ela é profundamente tumultuada, se ao invés de termos amigos, temos os inimigos que vêm perturbar o processo. Né? Você perguntou, né? Ah, sim, disse Odila. Ah, eu compreendo, ministro, disse ela, um tanto quanto desapontada. Disse, olha, infelizmente eu não tenho grandes créditos. Sempre fui uma pessoa muito ocupada, em nossa casa, com nossa família. E não pude cultivar muitas afeições, não, como seria desejar. Infelizmente eu não tenho muito crédito, disse ela, né? Amaro, porém, quando ela falou Amaro, porém, o ministro já se adiantou, né? Porque, na verdade, tem essa capacidade da telepatia e já conseguiu mergulhar na mente dela. E disse, perfeitamente, atual ministro. Estou certo de que Amaro continuará sendo, para o menino, um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar cometimento o concurso de Zumira. As pessoas não conseguem entender, como, por exemplo, o processo da reencarnação, no mundo da assistência aos futuros pais. Muito. Se vocês se lembram lá atrás da reencarnação de Segismundo, se deve lembrar. O pai queria recepcionar Segismundo, o pai. Tinha grandes problemas para receber Segismundo, porque à época, Adelino, Adelino ainda se recordava de alguma sorte, mesmo sem muita clareza, do mal que Segismundo fez assassinando no passado. Né? Dessa feita aqui não. O próprio Amaro tinha grande receptividade ao menino Júlio, até porque ele já tinha sido pai. E eu confesso que eu não tinha visto ainda nenhum obra espírita o fato da pessoa ser pai duas vezes o mesmo espírito, na mesma encarnação. Porque Amaro já foi pai de Júlia, desencarnou em 9 anos com Odila. E agora vai ser pai de novo com Zumbi, do mesmo espírito. Né? Então, não há nenhum problema, nenhum atrito, há receptividade. É tanto, se vocês lembram, antes da morte do menino Júlio, ele tinha um carinho muito grande com o menino. É tanto que Zumira tinha ciúme dele. Porque ele chegava, como ele era órfão, o pai dispensava por ele um carinho muito grande, tentando, digamos assim, é, compensar a falta, a ausência da mãe. Né? Aquele menino de 9 anos, perdeu uma mãe muito jovem. Então, Amaro tinha um grande afeto com ele, grande afinidade, até porque lembremos que lá no passado, na época da Guerra do Paraguai, o próprio Júlio e o Armando eram amigos inseparáveis, lá antes daquele episódio com Lina Flores. Certo? Então, não há nenhum problema. Só, olha, é importante demais a receptividade de quem vai ser os futuros pais. Lembra a dificuldade que foi lá no casamento de Segismundo? Lá da reencarnação de Segismundo? Foi muito grande. Foi preciso a interferência muito grande da espiritualidade amiga até essa repacificação acontecer. Muito bem. Só, mas também precisará não só da ajuda do pai, precisará muito da ajuda da futura mãe. Portanto, o concurso de Zumira é muito importante, certo? Muito importante que Zumira esteja apta a recebê-lo. Essa receptividade ela é fundamental para que haja sucesso na reencarnação do menino. Se vocês devem lembrar, lá no mesmo livro, O Missionário da Luz, houve a história da reencarnação de Volpini, que foi um novo sucesso. Ele, um espírito perturbado, a mãe, que era inimiga dele, fez tudo até abortar, sofrendo a interferência das entidades infelizes. Então, o processo reencarnatório, nós precisamos muito da adesão dos pais, dos futuros pais, muito. Por isso é feito um trabalho de apresentação prévia. Nós vamos ver esse processo acontecer aqui também, de uma outra forma, diferente lá do caso
disse Segismundo. Muito bem. Precisamos dela, disse ele, de Zulmira, no trabalho maternal. Ela precisa receber com todo o amor para que essa reencarnação. Lembra, o menino tem uma grande necessidade afetiva. Precisa repactuar, inclusive, com ela, Zulmira, que foram ali na Flores no passado, que se desentenderam. Né? Lina Flores o traiu com Armando, aquela história toda, que hoje é o próprio Amaro. Né? Então, é muito importante isso, né? Disse ele. Para isso, para isso, para que ela tenha essa possibilidade de receber com todo o amor, não é aconselhável, é imprescindível, disse ele, é imprescindível, te faças mais devotada e amiga. Quem ele está aconselhando? Aquela mesma Odila, que no passado tentou liquidar a Zulmira com todo o ciúme, mas agora é renovada, transformada, compreendendo que um caminho dela ter a paz da própria família, do próprio Amaro, da própria Adelinda, da própria menina Avelina e do próprio o filhinho que recebe, que está em profundo sofrimento, é Zulmira. Ela precisa repactuar com Zulmira, dar todas as condições para que ela não só receba o menino, mas que cuide com todo o amor, com a própria assistência espiritual de Odila, para o sucesso da reencarnação e que o menino tenha uma vida, consiga se desenvolver reencarnado, possa progredir, etc. Precisamos de trabalho maternal, disse né? Um esforço pede outro, ou seja, o esforço seu será muito importante para que ela consiga desempenhar bem o esforço dela de mãe. Né? Aí, ó, ela disse o ministro, sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. É como a máquina. Se você deixa ela faltar o óleo, a peça vai engrenar, não vai sair, vai terminar quebrando. Né? Então, a máquina da vida precisa dessa engrenagem do amor. O amor serve aí como esse lubrificante, de sorte que essa máquina flua. Né? Os olhos de Odila faz cara de esperança diante disso, diante da explicação do ministro, que a única forma do filhinho conseguir a paz e a saúde que ele necessita seria a reencarnação, ponto. E que era fundamental a assistência dela, porque sem a assistência dela, não conseguiria trazer a saúde que Zulmira precisaria e dar assistência para ela seguir à frente. E em Zulmira, estando bem em paz e tranquilo com a assistência dela, ela conseguiria receber o filho, a situação angustiosa que ela mais queria agora e mais. Conseguiria pacificar a vida do próprio Amaro, que está numa situação de tanta tristeza antes que pensou várias vezes em morrer. Né? Então, a vinda, a conversão de Odila, a transformação de Verduga à condição de protetora, modificou completamente a atmosfera da casa, mas era importante demais ela continuar esse processo de cada vez de colaboradora maior, porque ela era artista desse processo de construção da paz interior. Ela, renovada, era fundamental para que esse processo da família se repactue. Amaro, Zulmira, a própria menina e o mais sofredor de todos nessa história, que é Júlio. Né? Muito bem. Tudo farei, disse Odila. Olha, pode ficar tranquilo, ministro. Tudo que vier ao meu alcance, eu vou fazer para ajudá-la. Ajudar quem? Ajudar Zulmira. Auxiliando a mim mesmo, ou seja, auxiliando Zulmira, ela estando bem, recebendo Júlio, eu estou auxiliando a mim mesmo, porque eu vou encontrar paz junto àqueles que eu amo. A Júlio, a Amaro, a Evelina, etc. Então, ajudando ela, estou ajudando a mim mesmo. E ajudando a própria Zulmira a se renovar, porque ela está passando por um processo também de prova muito duro, muito difícil, pelos erros cometidos no passado. Não é? Muito bem. Muito bem. Tal. Tudo farei, tal. Sim. Disse. Entendo mesmo, disse ela, Odila, nesse imperativo de fraternidade, eu entendo que a minha participação na fraternidade, a doce determinação do Senhor de Deus, que é Pai, misericordioso e bom, que deseja a pacificação dos seus filhos, que a todos possam trilhar na busca da luz, que Deus deseja a felicidade dos seus filhos, a doce determinação do Pai, constrangendo-me é a única ação que eu tenho que tomar, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Ou seja, é a lei. Eu ajudo, ela ajuda a mim próprio. Né? Tem aquela velha máxima, é a lei de Deus, a lei do progresso. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará, diz a máxima lá do Evangelho. Muito bem. Se eu me ajudar, se eu me renovar e colocar a minha vida, o meu coração, o meu amor a serviço dela, eu estou ajudando a mim mesmo, eu estou crescendo, porque o bem essa coisa mágica, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. O bem passa por nós, antes de chegar alguém. Nós somos o beneficiário do bem que fazemos. Esse cara está dizendo aqui. Né? Realmente, disse o ministro sorrindo. Reparo, com sublime
é a infinita bondade do céu. É exatamente isso, Odila. Na hora que você tem a capacidade de você fazer o bem, você é a maior beneficiária disso. E por via transversa, você vai ver a felicidade dos outros fluírem como fruto do seu trabalho, de sua ajuda. Disse ela então. Ministro, a princípio eu lutei com Desumira, desejando ser amada por meu esposo. É como se fosse possível, fazendo mal alguém colher o bem. Não, não é possível. Só se colhe o bem fazendo o bem. Então, se ela queria liquidar Zumira, vampirizando-a, que ela morresse para ficar com o marido, isso é uma bobagem. Ninguém colhe o bem fazendo mal, né? Agora devo, disse ela, mudou completamente a compreensão, devo lutar em favor de nossa irmã Zumira, ao invés de lutar a favor dela, por amor ao meu filho. Ou seja, se eu quero a felicidade do meu filho, aí é as coisas da lei de Deus, né? É você trocar o zelo de ódio pelas alianças de amor, né? Agora eu devo ajudar ela, porque ajudar ela significa ajudar meu filho. Só conseguiria ajudar meu filho se ajudar ela própria. E se ajudar os dois, melhor, né? Porque eu vou colher com esse processo todo. Eu terei plantado bem e vou colher o bem, com certeza, né? Muitos erramos, disse ela, disputando o amor dos outros. E é um fato. Basta olhar na vida de cada um de nós. Quantos erros cometemos, né? Muitos erramos disputando o amor dos outros. Entretanto, disse ela, corrigimos-nos se nos corrigimos e acertarmos o passo, se ao invés de errar, de querer o mal, de interferir para o mal com os outros, se acertarmos o passo, se entendemos que a lei do amor é a única capaz de trazer a felicidade a todos nós, o passo, quando procuramos, sim, acertamos quando a gente procura se renovar, nunca faltará a assistência de Deus, porque Deus assiste o homem pelo homem. Se eu procuro a luz vem ao meu encontro. É a questão de sintonia. Como se eu procuro as sombras, ela também vem ao meu encontro. Então, se eu desejo fazer o bem, a todo o trabalho e assistência dos emissários de Deus, vem em nosso socorro para que esse bem materialize-se. Sem dúvida, as tuas conclusões são luminosos ensinamentos, disse Clarence. Que bom que você chegou a essas conclusões, minha amiga. Que bom que você entendeu isso, né? Em tudo vemos a sabedoria, a divina, a eterna sabedoria, disse Clarence. Que bom que você conseguiu ser tocado em seus corações por essas ideias luminosas que estão no Evangelho: amor, perdão, fraternidade, benevolência, urgência, perdão. Devo buscar alguma regra? Ela perguntou: escuta, mas para eu fazer esse trabalho de ajuda à pacificação e à recuperação de Zumira, para que ela tenha condições de receber meu filho reencarnado, existe alguma receita? Existe algo que o senhor me aconselha? Existe algo que o senhor acha que eu devo seguir? Algum receituário, alguma coisa, alguma conduta específica? Aí ele foi dizer: ponderou, disse o ministro Clarence: olha, minha amiga, é muito importante que as tuas visitas à casa de Zumira, de Odila, a de Zumira, de Amaro e da menina Evelina, afetuosas no antigo lar, que você continue lá assistindo a ela, assistindo, estimulando o marido a tomar atitudes amorosas, assistindo a própria menina Evelina para ter atitude amorosa, ter harmonia em casa, como se fez da outra vez. Se estimulou a Amaro, ele procurou, foi até ela, repacificar-se, dar carinho. Se estimulou a menina, ela foi lá dizer, servir o café, ser carinhosa, que queria ser mais amorosa com ele, inspirada por você, se continuar fazendo esse mesmo trabalho, né? A tua visita afetuosa no antigo, consolidando-lhe a harmonia dela, de Zumira. Lembra que Zumira passou um processo muito dramático, né? Obsidiada por ela e sendo sugada as suas energias no processo de vampirização, ficou muito fragilizada. E depois foi preciso também encontrar o pão do espírito, a vontade de viver, que a gente viu nos capítulos passados, né? São as providências de si, a providência básica para que Júlia encontre um clima de confiança, ou seja, é o preparo do terreno. Lembra que a gente plantar a boa semente, precisa primeiro preparar o terreno, assim? Tirar o mato, a pedra, os espinhos, fazer o trabalho, arar a terra, colocar os defensivos, colocar o adubo, depois a boa semente nascer, né? Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenção, disse ele, de carência, considerando-se-lhe a posição de enfermo, de doente, é que precisa de mais de assistência ainda, para que a reencarnação apresenta para quem é o caso dele, a reencarnação apresenta obstáculos justos. Justos por quê? Porque ele está colhendo agora o que plantou. E foi o que ele plantou no passado, cometeu dois graves erros contra a vida. Houve uma tentativa de suicídio com veneno, comprometendo profundamente, e uma outra tentativa concretizada, morrendo afogado. Por isso, eles obstáculos justos, que certamente haverá grandes resgates, grandes dores, sofrimentos. O entendimento alongou-se por algum tempo, disse André Luiz,
entre os conselhos do ministro e a sincera humildade da visitante, recebendo tudo, sugando, como uma esponja, sugando todas as informações. Quando o dia se despediu, disse André Luiz, deixamos sobre o ministro muitas perguntas. E a gente se entender essas perguntas como sendo a de André Luiz e do nosso amigo Hilário, buscando subsídios, buscando enriquecer a eles de informações, mas é muito provável que algumas informações eles já tinham, mas colhendo dados, informações, que estavam, o objetivo da visita ao lado de Benito Clarencio era coletar dados para essa obra. Lembremos que na espiritualidade superior nada existe por acaso, né? Todas as obras de André Luiz vai ver. Ele estava sempre ao lado do instrutor, colhendo informações para fazer o livro. Ele diz em vários momentos isso. Então, ele quer esse delineamento, e é muito provável que tenha essas informações, para passar para nós, para que sirvam nossos corações. Diante de uma situação como essa, a gente vai começar a se comportar. Aí lembra do episódio, das consequências, ou mais. Isso vai amoldando o nosso espírito, ele vai captando essas informações. Na hora, diante de uma dificuldade, ele vai, puxa vida, aquele foi um exemplo bom. A gente tenta seguir também por um caminho que levou a felicidade dos outros, levará a nossa felicidade também. Muito bem. Então, aí André Luiz perguntou, escuta, ministro, a reencarnação como lei exige o concurso da amizade para cumprir-se? Essa é a primeira pergunta que ele falou. Só é possível encarnar tendo amizade? A pergunta foi essa. Ou disse, os desafetos da vida influem no nosso futuro? São perguntas importantes para a gente entender isso, até para a gente compreender da importância de fazer o bem. Lembra só do crédito? É exatamente. Quanto mais crédito fizermos, mais agradecidos seremos, mais teremos criaturas que vão advogar a nossa causa na hora que precisar. Essa é a história. A gente desafeta influi? Influi, claro que influi. Ele vai responder. Se as criaturas que não nos amam têm como prejudicar, perturbar? Pergunta essa. O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Perguntou também. Clarencio viu tudo e disse, olha, meu filho, a lei é a lei, sempre é a lei. O que é que quer dizer? Se a lei divina, a lei do progresso, quem contraria a lei do progresso vai responder. Jesus dizia que nós vamos pagar até o último sentido do erro que a gente fez. Não se trata de uma punição, não. É o processo de polimento do espírito, de renovação. Porque se fizéssemos graves erros, e tivesse uma consequência, como é que a gente ia se emendar? Como é que a gente iria aprender a não fazer o mal? Né? Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. A lei, o que é que diz a lei? Que não mate, que não faça o mal, que faça só o bem, quem faz o bem colhe o bem. Não é assim? É exatamente isso. Nossa atitude, disse ele, porém, pode fornecer-lhe, favorecer-lhe ou contrair-lhe o curso. Ou seja, claro, se eu passo a vida inteira pensando, praticando, vivenciando o bem, o amor, a fraternidade, a benevolência, o justiça, o perdão, certamente colherei isso. Se eu passo a vida inteira fazendo mal, pensando, planejando, fazendo mal, as injustiças, os ódios, o ressentimento, cometendo crimes, eu vou plantar, eu vou colher. Eu vou ter a colher do outro lado. Aqueles que prejudiquei vão estar lá me esperando. É como o retorno da grande viagem. Quem a gente encontra depois de uma grande viagem? A gente encontra aqueles que nos amam, como esperando no aeroporto, na rodoviária, não é assim? É assim. E se a gente faz só o mal também, aqueles cobradores vão estar lá esperando por nós. É exatamente isso. Então, tanto encarnar ou desencarnar são processos parecidos. A gente terá o auxílio daqueles que nos amam, que devem nos favor, ou são gratos pelo favor que fizemos, estão lá nos ajudando, ou prejudicando, se tiver ódio nos corações deles. É exatamente isso que está nos dizendo, certo? Muito bem. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos, disse ele. Assim, ó, nossa atitude, porém, pode favorecer-lhes ou contrariar o curso em favor ou prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, esse é o contudo que é importante. À medida que se nos desenvolvem o conhecimento e o amor, a capacidade de fazer o bem, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. Se eu, na verdade, aprimoro-me, renovo-me, abro meu coração a serviço do próximo, eu crio toda uma teia de amizades, de fraternidade, tudo será mais facilitado. Né? É a colheita que Jesus tanto falava. Disse, a alma, como a planta, disse o ministro Clarencio, a alma como a planta pode ressurgir em qualquer trato de solo. Se você planta semente, ele vai nascer aqui ou acolá. Mas,
Não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. Ou seja, olha, se eu quero ter uma boa colheita, como é que eu vou plantar entre os espinhos, plantar em cima das pedras, plantar? Pode até nascer mais morrer, não é? Se a semente é boa, se eu quero ter o fruto, eu vou preparar o terreno. Em outras palavras, é assim, né? A reencarnação por si, se o terreno é inculto, não vai dar nada, se não tem um cultivar nada, né? A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores, a evolução humana obedece aos princípios embriogênicos, sendo o desenvolvimento do embrião, o desenvolvimento automáticos, com bases na sintonia magnética. Isso é muito importante. Por isso a gente tem que ter a adesão dos pais. Se você não cria essa sintonia, a possibilidade, inclusive, de ter dessa criança sequer nascer, de ter um aborto é grande, como lá que a gente estudou lá nos livros do Missionário da Luz, que falei há pouco tempo, né? Então, é muito importante, sim, né, ter essas compreensões. Contudo, em se tratando de criaturas com algum passo à frente da multidão comum, significa isso? Alguém mais evolvido, mais evoluído, mais renovado, mais, com espírito mais nobre, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. É claro, gente, nascer e morrer é muito mais fácil para os espíritos mais evoluídos. É natural isso, pelas simpatias, pela fé, pela grandeza que tem, é muito mais singelo. Quem leu o livro Francisco de Assis deve lembrar de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. Francisco de Assis, espírito nobricíssimo, ele trabalhava até enquanto estava no útero da mãe. Espírito reencarnado estava lá, mas estava trabalhando, ou seja, é diferente. Ao passo que muitos de nós ficamos numa situação de perturbação profunda na hora da reencarnação. Quem leu, viu o caso lá da reencarnação de Segismundo deve lembrar, lá no livro Missionário da Luz. Né? Muito bem. Passa à frente. É possível ajustar a providência de quem favorece a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia, a receptividade de pais e mães, por exemplo, é fator decisivo. Se houver uma antipatia do pai ou da mãe, você vai ver a dificuldade, porque a gente viu lá na situação de Adelino, que não queria de jeito. Quando via o futuro filho, que era Segismundo, tinha uma antipatia profunda. E foi uma luta para a reencarnação acontecer. Foi necessário fazer um grande trabalho na espiritualidade amiga, visando essa repactuação deles, o reencontro deles, né? O que vale muito a pena. Para mim, o capítulo mais esclarecedor a respeito da reencarnação está lá, no Missionário da Luz. É um livro espetacular. Essa obra aqui, extraordinária, que vale muito a pena. Quem tiver interesse, vai lá no capítulo, acho que é capítulo 13, que é uma aula espetacular a respeito disso, da reencarnação. É o capítulo 13. É um capítulo grande, mas muito esclarecedor, que narra a reencarnação de Segismundo. Vale muito a pena ler. Muito bem. Bom, quem cultiva amizade, já falei aqui, somente quem cultiva a verdade, quem cultiva a amizade somente na família consanguínea e não fora dela, disse ele, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Você porque só tem afinidade com aquele grupo. Se você é uma criatura que colocou seu coração a serviço do bem, interagiu com um monte de criaturas, você tem todo um conhecimento e largou a sua simpatia dentro daquele povo. Você terá muito mais facilidade de desempenhar uma tarefa junto àquele grupo que você já conhece. Senão, você não vai estar habilitado, você não conseguiu ainda trabalhar o seu espírito, desenvolver o seu espírito para ter um espectro maior de amizade, que tenha facilidade de desenvolver uma tarefa dessa natureza. Né? Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, quanto mais eu coloquei meu coração a serviço do próximo e larguei, abri meu coração, recebi e doei muito, simpatias, etc., né? Mais ampla se faz a colaboração alheio em nosso benefício. Quanto mais eu dei, mais recebo. É isso que está me dizendo. Se eu plantei, distribuí por aí a boa semente, por tudo quando passei, plantei a boa semente do Evangelho quando passei, na hora que eu preciso, certamente eles vão estar ao nosso serviço, a nossa ajuda, porque é a questão da reciprocidade. Quem faz o bem, colhe o bem. E volto a dizer, o bem é muito mais contagioso do que se imagina. Se eu faço bem a alguém, não só aquele vem a meu favor na hora que eu preciso, mas também aqueles que o amam. Em gratidão pelo bem que fiz aquela criatura amada, vem nosso socorro. O pai, a mãe, o avô, a esposa, vem ajuda. Não é? Essa é a importância de fazer o bem.
O bem é contagioso positivamente, como o mal também. Quem faz o mal, às vezes o parente daquele com mal, com raiva, ele vem também tirar certa conta com você. E se criaturas infelizes, né? Desarmoniosos com ele. Então é muito importante entender isso. Né? É, muito bem. E quando, disse o Luiz Clarencio, desprevenidos, deixamos que a antipatia. Sim, perguntou então André Luiz, mas vamos tá. E quando desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça em redor de nós? Perguntou Hilário. Quando desprevenidos? Aí, só fiz um monte de coisa, desprevenido, não me preocupei com nada de fazer o bem. Essa antipatia prejudica? Quer dizer, mais ou menos isso. É. O espinheiro da versão, sim, toda antipatia de suministro, toda antipatia conservada é perda de tempo. Por que perda de tempo, gente? Porque vamos encontrar dificuldades. Até eu conseguir vencer aquela antipatia, aquela raiva, aquele ódio, é um trabalho, às vezes demora muito. Por isso que Jesus nos aconselhava tanto o perdão. Se perdoe o seu inimigo quando está a caminho, porque se você não se repactua com ele, esse ódio vai passar. Às vezes encarna os dois, cada um com uma região diferente, é para se encontrar de novo, ele passa séculos. Um alimentando o ódio do outro. Então, quanto antes perdoar, melhor. Quanto mais perdoar, melhor, porque você perdoa. Aquele que não perdoa, é o problema dele. A gente continua, ele continua sua luta, mas a gente se libertou, cortou o elo que liga com eles. Né? Toda antipatia conservada é perda de tempo, disse o ministro, em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos. Ou seja, que compromissos são esses? Os ódios, as obsessões, aquela história toda que a gente já sabe. O espinheiro da aversão, do ódio, etc., exige longo trabalho de reajuste. A gente vai ver lá entre o livro Ação e Reação que, às vezes, é um trabalho que passa séculos para você reencontrar de novo no trabalho, que, como diz aqui André Luiz, o mal que a gente faz aqui, paga aqui. Então, o mal que a gente fez, que não foi trabalhado aqui, meu Deus, a gente passa, às vezes, muito tempo para reencontrar de novo, reencarnar junto, para desatar o nó de passado. Olha aí o problema, né? Por isso o conselho de Jesus é tão sábio, repactua-se com o seu inimigo quando está aqui agora, junto, perdoe, busque o perdão dele, faça o bem, etc. Porque senão, só Deus sabe quando. Isso ficou, é aquela conta que ficou no prego, se não foi paga. Olha aí. Até ser paga. Jesus que a gente vai pagar até o último centavo. O que está lá, o débito terá que ser pago. Né? O espinheiro da aversão de ser exige longos trabalhos de reajuste. São as barreiras, a dificuldade que tem que ser vencida. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, o mal que se foi feito, gaste-se muitos anos perdendo-se o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. Ou seja, às vezes um problema criado com alguém dificulta, porque a gente quer até ajudar outros companheiros, mas aquela barreira dificulta a nossa tarefa aqui. Tem tantas criaturas inimigas que estão lá ajudando, dificultando, que a gente tem compromisso com outros, não consegue chegar até eles porque somos impedidos por aquelas criaturas que não nos amam. Olha aí. O mal sempre nos traz muitos percalços. Por isso a gente tem que se repactuar com as pessoas, buscar fazer o bem, que o amor cobra a multidão de pecados, dizia Pedro. Quanto mais o bem se faça, ele vai devagarinho, diminuindo aqui as nossas dívidas, nossa aquela conta que está pendente. Né? Muito bem. A palavra de Clarencio impunha-se-nos graves reflexões e talvez, olha a informação interessante, e talvez por isso a aquietação baixou em nós. Como assim? Baixou em nós quem? Lembra que esse é um diálogo travado entre Clarencio, entre André Luiz e quem? Hilário. Odila já foi. Mas quando, na verdade, esses esclarecimentos veio de Clarencio, André Luiz ouvindo, Hilário, e todos nós temos, e eles também, nossos erros são muitos no passado, ficamos refletindo, meu Deus, a gente também está nessa mesma situação, isso quer dizer, a nossa inquietação baixou sobre nós, disse ele. Como refletir. Soubemos mais tarde, disse ele, que a genitora da Odila passou a dispensar envolvente carinho a Amaro e a companheira dele doente, Zumira, que estava se recuperando, a custa de muito esforço dela, Odila, para repactuar e restaurar a paz e a saúde na família, restabeleceu finalmente a saúde orgânica de Odila, que era fundamental. Como é que ela ia ser mãe doente? A situação era muito mais difícil. Ela fez todo o trabalho criando as condições para. Preparou o terreno, como sugeriu lá o ministro Clarence, para que, na verdade, a semente da reencarnação fosse plantada no útero de Zumira, a reencarnação do menino Júlio. Né? Preparado o retorno do filhinho,
campo preparado, preparadas as condições, os pressupostos, Odila associou-se de oração, de coração à tarefa de restauração à harmonia conjugal, ou seja, a harmonia entre Odila, Zumira e Amaro, que tudo desse certo, porque certamente precisa estar bem, até para, na verdade, haver a gravidez, é preciso o casal estar repactuado, receptivos, e também a partir da cópula sexual para possibilitar a própria a gravidez, não é? E o contentamento de viver, ter paz, porque um lar sem paz, como é que essa criança ia poder crescer em harmonia para se ajudar a se reequilibrar num ambiente desequilibrado, desarmonizado, né? Foi assim que, transcorrido algumas semanas de Sandé Luiz, recebemos um convite da irmã Clara. Lembra de irmã Clara? Aquele espírito sublime, que foi quem foi a mensageira que trouxe ao coração de Odila toda a paz, levou-a, internou-a no hospital e ajudou. Muito bem. Com a irmã Clara, para a visita ao lar da bênção, aquele que é um berçário para as crianças e, ao mesmo tempo, um lar um lar onde as mães vão se renovar, visando a sua reciclagem, para botar as de papel papel. Em noite próxima, Odila, conduzida a segunda esposa de Amaro, ao encontro de Júlio. Em noite próxima, Odila levaria Zumira, né, ao encontro de Júlio, como derradeira preliminar. O que está dizendo de preliminar, gente? Há todo um roteiro, como a última etapa para quê? Para a gravidez. Por quê? Era exatamente aquela situação que aconteceu lá na encarnação do Segismundo. É a apresentação dos pais ao futuro filho. É muito importante que haja empatia entre Zumira, que vai receber o espírito de Júlio, porque com Amar não há problema. Mas já tinha sido pai da criança na encarnação passada, tinha grande afinidade. Restava agora sim, como era a receptividade? Lembremos que lá no livro Missionário da Luz, Raquel tinha grande receptividade com o Segismundo, é uma maravilha. A dificuldade estava em Adelino. Né? A dificuldade agora é Zumira. Será que a Zumira vai receber bem? Porque com a Amaro não tem nenhum problema. E é muito importante que haja a receptividade dos pais ao filho, para que a reencarnação seja exitosa. Né? No trabalho reencarnatório. No momento aprazado, achávamos lá no lado da benção Blandina, que era Neimei, Mariana, que era a avó dela, Clarence, o ministro do nosso lar, Hilário e eu, e André Luiz, né? Palestrando, conversando animadamente em aposentos reservados à escola de mães, onde Odila estava lá na colônia espiritual junto com o filho, onde ela cuidava do menino. Cercavam o alvo berço, onde o menino estava, doentinho, gemia, de quando em quando, porque ele continuava padecendo das dores que tinha na garganta, em função do processo do suicídio, né? Assistido por a irmã Clara, Odila, ou seja, Odila veio juntamente com Clara buscar Zumira, o espírito de Zumira, em quem? Em desdobramento espiritual, dormindo, né? Demandaram ao antigo ninho doméstico. Clara e Odila foram até a casa de Zumira, de Amaro, buscar ela em espírito, quando ela dormisse, propósito de acompanhar Zumira até nós. Depois de algum tempo de expectação, as três chegaram, envolvidas em luminosa onda de paz, enlaçadas pelos braços das duas protetoras. Olha, vê só. Antes Odila era quem? Ela era quem? Ela não era a perseguidora, né? Agora ela virou protetora, transformou-se profundamente. E também de Clara, né? A ex-obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e a insegurança que eles pareciam olhar. O mais interessante é o seguinte: enlaçada pelos braços, o que pressupõe, que é importante também, que Odila avançou e já estava, inclusive, validando, né? Porque se ela estava entre os braços de Clara, Zumira e de Odila, pressupõe que as duas ajudaram a levar até lá da bênção a Zumira, o que pressupõe que, possivelmente, a própria Odila já estava volitando, que é um avanço extraordinário. Quem lembra lá no nosso lar, André Luiz só conseguiu volitar depois de uma grande luta de renovação e transformação. Né? Muito bem. Respondendo essa doação, ela chegou. Por que ela chegou lá agoniada? Chegou lá feliz, mas assim, ela estava meio perturbada de alguma sorte. Por quê?
Respondeu-nos as saudações, ela conseguiu enxergar todo aquele grupo, Clarencio, Mariana, Blandina, né? Porque ela fora, a gente já viu isso, né, gente? A gente já viu que foi trabalhada, a visão dela foi modificada o perispírito, desde poder ela conseguir enxergar ele, né? Para a diferença de vibracional. Nós vimos isso no capítulo passado, certo? Respondeu às nossas saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual antes da morte física. Porque ela, Zulmira, pela condição espiritual dela, nunca tinha ido até, levado até um lugar com a grandeza espiritual do lado da bênção, da escola de mãe. Não, nunca tinha. Então ela ficou assustada. Quando você chega num lugar, imagine ser uma pessoa que mora lá no interior e de repente ser colocada em Paris, uma cidade moderníssima, uma coisa mais. É natural que você fique também, de alguma sorte, admirada com tudo que vê, né? Né? Física, e logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando. Ela assim chegou lá, foi encaminhada ao berço onde estava Júlio. Vixe, Maria, olha aí, imaginei. Será Júlio, meu Deus? Ela, quando viu Júlio, lembra-se, gente, tão lembrado de Júlio? Ela lembrava de Júlio Zumira em dois momentos importantes. Lembrava de Júlio lá no passado, quando ela teve um relacionamento com Júlio, lá na Guerra do Paraguai, quando ela foi quem? Ela foi lá, Lina Flores, lembram? E depois ela teve um segundo encontro com Júlio, quando ela casou-se com Amaro, e Júlio era um menino, filho de Odila e de Amaro, que ela negligenciou. E o menino terminou se afogando na praia, lembra? Então ela, quando viu de imediato, meu Deus, será Júlio, meu Deus? E aí Odila perguntou, ela mesmo, é Júlio mesmo, verdadeiramente, disse Odila. É para ele, Odila, é para ele, Zumira, que a gente pede o seu socorro. Rogamos socorro para ele. É para ele. Nós estamos aqui, em nome de Deus, pedindo socorro para ele, precisa de sua ajuda. Nosso pequeno precisa renascer, Zumira, e você será a mãe, precisa da sua ajuda para isso. Poderá auxiliá-lo, Odila, com todo amor, perguntou, você pode auxiliá-lo, oferecendo um regaço, o colo de mãe? Perguntou para ela. Vimos a interpelada Zumira em lágrimas de alegria. Olha que transformação maravilhosa, lá de alegria. Inclinou-se sobre o menino, que estava no berço, afagou com carinho, com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada de emoção. Estou pronta, Odila, estou pronta, irmã Clara. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Olha que coisa interessante. Cuidados que ele neguei, ela está se reportando na encarnação última dele, porque ela caberia ela a guarda do menino na praia, e ela negligenciou e o menino se afogou. Ela não teve o cuidado, se sentia culpada, porque na verdade ela desejava mesmo que o menino se fosse, se sentia culpada, com remorso, era acusada disso por Odila, era acusada disso de ser negligenciado por próprio marido, por Amaro, né? Sabe, eu estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei, né? Louvo, disse ela, louvo, eu agradeço a Deus por essa graça. Sinto que assim, com essa graça, nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Eu deveria esse zelo por ele, eu não tive. Será meu filho sim, disse ela. Conchegá-lo-ei de encontro a meu peito. Ó Senhor, ampare, me ajude, Senhor, nessa tarefa, disse ela, né? Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos desde então, incapaz de qualquer sintonia conosco. O que significa isso, gente? Como de qualquer sintonia conosco? Ela lembrou dos momentos tristes que ela negligenciou a assistência ao menino. Voltou aquele sentimento de culpa, do remorso. Certamente deve ter se lembrado também lá dos maus momentos, lá quando Lina Flores, lá no Paraguai, baixou sua faixa vibratória. Pois é, ó, incapaz, desde então, desse encontro, quando ela viu que era ele e lembrou de todo os erros do passado, desde então, incapaz de qualquer sintonia, porque ela baixou sua faixa vibratória, lembrou de suas falhas grandes, dos seus remorsos, ligou com o Purão, lembra da canção dos Três Andares? Ligou com o Purão, nas sombras, né? Não teve mais sintonia com eles, nem com Clarencio, nem com irmã Clara, nem com ninguém, né? Talvez religada, ele explica isso, religada de súbito. As inquietantes recordações da fixação mental que atravessara no passado, parecendo cega e surda. Você deixou, ela baixou a faixa vibratória, né? Sob o império de inesperadas introversões, ela voltou-se para si, o seu porão, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos antigos. Clarencio, então, fez um apelo a Clara, abeirou-se dela e amparou-a, quando ela sentiu o baque dela da lembrança do passado,
recomendando, olha, convém que nossa irmã seja restituída ao lar, que ela volte para o corpo, porque essas lembranças, o choque repetido de lembrar tudo aquilo, será um prejuízo grave, trará grandes sofrimentos no seu campo vibracional, disse ele. Amanhã, disse Clarence, pode devolver. Ou seja, o que caberia que foi feito? Ela veio até aqui, abriu o coração, comprometeu-se em receber com todo o amor Júlio. Júlio encontrou com ela, criou-se uma empatia importante. Ela pediu aos céus ajuda. Então, essa parte da apresentação está feita, está cumprida. É bom retornar com ela agora para não causar prejuízo para ela, né? E amanhã, disse Clarence, reconduziremos nosso pequeno menino no santuário doméstico, de onde veio, ele desencarnou lá, naquele lá, para voltar para aquele mesmo lá, reencarnando, confiando-o, enfim, a tarefa do recomeço. Você voltar de novo a reencarnar naquela família. E aí voltou a dizer uma coisa que é importante. Amaro vai ser pai de Júlio por duas vezes, numa encarnação só. Dele, ele como pai, como Amaro, vai ser pai de um menino duas vezes. Uma tendo como mãe Odila, que ele morreu aos 9 anos, e outro, agora, filho de Zulmira. A sugestão foi obedecida. Ou seja, foram levar Clara e Odila foram levar Zulmira de volta ao corpo dela. E enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivava nossa expectação para o dia seguinte, quando aconteceria efetivamente o processo da reencarnação de Júlio. Aí aqui no capítulo 28, exatamente relatando esse retorno de Lacari. Esse processo, como vai se dar? Preocupados com o caso Júlio, disse ele, no dia imediato. Perguntamos então a Clarence sobre a planificação dos serviços reencarnatórios. Qual é o plano? Projeto? Como é que vai acontecer? É nesse sentido. Ao que Clarence disse, olha, meu filho, o problema da reencarnação dele é relativamente simples. Vai ser doloroso. É doloroso porque, na verdade, tem graves erros do passado que não precisam ser reparados. É doloroso, sem dúvida. É simples. O processo em si será simples. Por que simples? Porque haverá receptividade de Amaro, haverá receptividade de Zumira. Então, isso facilita imensamente o trabalho. Mas será uma encarnação dolorosa. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Por que necessária? Porque ele deu cabo à sua vida no passado. Isso tem repercussão grave, né? Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a longo prazo. Ele vai desejar, porque lembramos que na reencarnação outra, ele desencarnou com 9 anos, e ele agora vai desejar ficar mais tempo na Terra, né? Entretanto, olha aí a lei de causa e efeito, gente. Olha a lei de causa e efeito. Entretanto, suicídio que foi, com duas tentativas de autoaniquilamento. Lembra que uma vez ele tentou com veneno morrer, foi salvo. Mas naquela mesma encarnação, ele tentou e conseguiu se suicidar se afogando, com graves problemas. E dois compromissos graves, né? Fazendo isso, né? Ah, por duas vezes deverá experimentar frustração. Olha que coisa séria. Duas é a frustração de tua vida longa. Por isso ele desencarnou na praia, afogado pela primeira vez, para ele poder aprender a valorizar a vida. Terá passado duas frustrações de tua vida longa, porque ele tentou suicídio por envenenamento e depois se suicidou efetivamente se afogando. Então, ele vai passar por duas tentativas de ter uma vida longa frustrada, para ele aprender a valorizar. Olha aí. Por duas vezes deverá experimentar a frustração de ter vida longa, para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Portanto, ele vai morrer prematuramente de novo. De novo. Agora, você imagine a dor do pobre, da família, especialmente de Amaro, que ter, numa encarnação só, perder um filho duas vezes em tenra idade. Olha que. Mas é a lei de ação e reação, não tem jeito, né? Muito bem. Para valorizar, tá, muito bem. Depois de estagiar por muitos anos, aí ele vai contar, olha, quando ele suicidou, tentou e suicidou, ele passou muitos anos nas regiões inferiores, nosso plano, a confiança inutilmente na revolta e na inércia, nada fez do bem e revoltado. Já passou pelo afogamento. Qual afogamento? Na primeira encarnação com o filho de Amaro, aos 9 anos. E agora enfrentará a intoxicação. Ele terá uma nova morte por intoxicação. A segunda causa da morte dele será aí. Um que ele se afogou,
e terá uma intoxicação, certamente não será propositada por ele. Alguma coisa que vá com que ele resgate essa dívida que ele tem diante da lei de Deus. Olha que impressionante. Tudo isso é lastimável, disse ele. Eu lamento profundamente, mas é a lei. E mostrando significativa expressão, disse, olha, quem aprenderá, disse ele, o ministro, quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Ou seja, a dor é um remédio, não é, gente? A dor é um remédio. Quando ignoramos o apelo do amor, vem a dor reparadora, não é assim? É a vida, é assim. Portanto, como se estivermos diante de uma grande dor, precisamos entender e rogar a Deus força e coragem, que ali estamos resgatando, provavelmente, algo de grave que fizemos no passado. Pedir a Deus força para seguir em frente. Penso, contudo, disse ele, no martírio dos pais, disse Hilário. Imagine o sofrimento dos pais, que vai ter que passar por uma situação como essa. E então o ministro respondeu, meu filho, disse ele, é verdade. Mas a justiça, a justiça é inalienável, ela não muda. A justiça está aí para ser cumprida. A justiça de Deus é inalienável, não dá para você alienar, não dá para você derrogar essa lei divina. Não, disse ele. Disse ele. Não podemos iludir a lei divina. Quem viola haverá consequências. Aí ele foi explicar por quê. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zumira, quando, lá na Guerra do Paraguai, lembra que Zumira era Lina Flores e Amaro era exatamente Armando, que traíram eles dois, Júlio, acarretando, quando Júlio encontrou eles dois juntos, se suicidou? Olha, com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zumira, no passado, no pretérito, Júlio arrojou seu escudo despenhadeiro do suicídio de compromissos morais. Foi a consequência. Ele suicidou em decorrência da angústia por ter ver a mulher que ele amava ter sido traiu com um amigo, o melhor amigo dele, que foi traído. E na atualidade, disse ele, agora na situação, reabilitar-se-á ele com a cooperação deles, que causaram mal no passado, agora são agentes da felicidade deles. Eles, com a atitude deles, amarem Zumira no passado, acarretou, com o desequilíbrio deles, a morte do menino Júlio. E agora, com o amor deles, permitirá exatamente o retorno dele. A paz, a harmonia, o equilíbrio. Olha a lei como é extraordinária, né? Ontem, disse o ministro Farense, o casal, por esquecê-lo, a amizade e a estima vencido por ele, inclinou a queda, a morte, o suicídio. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. Olha que maravilha. É a lei, meu amigo, é a lei de Deus, né? A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos complicasse a severa meditação. E por quê? Aí é aquela história. Olha, o assunto esmoreceu. Lembremos que era um diálogo aí entre André Luiz, Hilário e o ministro Clarence. Ele queria saber consequências. O Odilo não estava mais participando dessa história. A curiosidade sobre a lei de Deus, etc. E o ministro Clarence estava conversando com o Clarence, com a Hilário e André Luiz, explicando tudo. E aí eu achei interessante isso. A palestra esmoreceu, depois de tudo dizendo que aqui paga o que se fala, aqui se paga o que se faz, etc, etc. Né? A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação, porque certamente eles, como todos nós, cometemos erros. Isso certamente virá em nossos corações a compreensão que passaremos por situação semelhante dos erros que cometemos. É isso que quero dizer. E lá eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, e que ela é uma lei inderrogável, né? Calamos-nos cismarentos. Cismarentos também diz, puxa vida, vamos ter que prestar conta também dos nossos atos. À espera da noite, quando entregaríamos a caravana da amizade, que restituiria a criança enferma ao antigo ninho. Por que antigo ninho? Ele vai reencarnar no mesmo lar que ele teve a última encarnação, ou seja, no lar de Amaro. Com efeito, a vizinhança madrugada, quando alcançáramos a residência do ferroviário, no caso de Amaro, envolvida em sombra. Essa sombra que dizia que era noite, é nesse aspecto. Odila trazia nos braços a mãe, que fora na encarnação passada. Odila trazia os filhos no braço, o espírito dele, né, inquieto e gemendo. Ele continuava gemendo, continuado. A dor dele nunca aplanava com a ferida na glote, né? E as angústias decorrendo do suicídio. Enquanto a irmã, o ministro Clarencio, Clara, Blandina, Mariana, Hilário, toda a comitiva foi. E eu, rodeávamos ambos. Ambos quem? O filho, Júlio, nos braços de Odila, certo? Em silêncio. Penetramos na sala humilde da casa de Amaro,
como se houvesse ouvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Olha que informação interessante, gente. O menino que vinha gemendo de dor e angústia, quando entrou na casa, opa, se acalmou, se tranquilizou. Junto de nós, Clarence explicou: "Ó, meu filho, doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos que ele já conhecia, tinha afinidade, você se sente bem. Você está num lugar estranho, você sente em casa, se sente aliviado com aqueles que amam, tal. Ele sentiu de imediato alívio quando chegou na casa onde estava a irmã que ele tanto amava, Evelina, quando estava Amaro, que ele tanto amava, e com Zumira, porque criou uma afinidade muito grande, uma visita dele lá da bênção, né? O reequilíbrio, diz Clarence, do menino, da alma, no ambiente em que ele é familiar, no mundo, constitui base firme para o êxito da reencarnação. Ou seja, é uma condição. Se a criança não se sentir recepcionada pelos futuros pais, haverá grandes atritos. Como ele foi muito bem, já tinha afinidade com Amaro, e agora com Zenó, com Zumira, depois da apresentação dela lá no lado da Bênção, ele se sentiu em casa, acolhido, amado, isso é importante, né? Não prosseguiu, contudo, não prosseguiu, foram até a sala, mas não entraram. Clara disse, fez ostensivo aceno a Clarencio, que penetrou sozinho. Olha que informação interessante, sutil, mas interessante. Olha só. Eles todos entraram na sala, a comitiva toda. Mas no quarto onde estava, no quarto onde estava Zumira dormindo com o marido, só entrou Clarence. E por quê? Olha que interessante. A irmã Clara fez um aceno e só o instrutor penetrou sozinho na câmara conjugal. Por quê? Questão da intimidade, né, gente? Eles podiam estar se relacionando, algo assim, e que é um momento de profunda intimidade que é resguardado pela espiritualidade. Ele entrou sozinho, Clarencio, sem dúvida, para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos ao pequeno, à sua mãe, naquela hora, que poderia não ser o momento adequado, né? Quando foi tudo bem e tal. Transcorrido alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. Está tudo tranquilo, pode entrar, está tudo tranquilo. Entendeu? Do espetáculo de dobrou-se de Santa Luísa a nossa visita. Zumira, em espírito, se ela estava dormindo, desdobrada, em espírito, estendeu os braços fraternos, que ela já conhecia, sabia da situação, relembrou tudo da noite anterior do lado da bênção, né? Quando viu quem? Odila com a criança nos braços. Quando viu Clarence, irmã Clara, André Luiz, Hilário, todo mundo, né? Estendeu nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria, feliz, porque era um compromisso que ele tinha assumido, vendo se materializar aquela promessa da noite anterior. E quando recebeu de quem dos braços de Odila, o espírito dele, aconchegou ao próprio peito. Pareceu-me sublimada Madonna, mãe, significa isso, aureolada, com maternidade vitoriosa. Odila chorava. O senhor Odila ficou muito feliz, porque ali era o começo da grande redenção da família dela. Do filho que seria acolhido por ela e amado e recebido, seria a alegria e a felicidade também de Amaro, seria a felicidade, sem dúvida nenhuma, da própria menina Avelina e dela própria Zumira, que seria exatamente, ela colherá as bênçãos de todo esse processo, porque vai terá o companheiro e toda a família repacificada, né? A emoção é muito grande, né? Clarencio ergueu os olhos aos altos e orou, ou seja, aquele encontro era o momento da consolidação da reencarnação. Olha que coisa interessante. Muito provavelmente, o óvulo já tinha sido fecundado. Muito provavelmente tinha fecundado. Era só o momento agora da implantação, possivelmente, do espírito no útero da menina, de Zumira. Porque, se vocês lembram, tem a detalhe disso lá no livro Missionário da Luz, lá no capítulo 13, na reencarnação segunda. Há detalhes com relação a isso. Depois de que houve o relacionamento sexual, quando o óvulo, quando o espírito se modifica, se renova para entrar no útero da mãe. Há um processo de encolhimento. Tudo isso ele não diz, ele não explica mais nada aqui, porque já foi explicado lá. Ele não é de repetir as mesmas informações. As informações são muito úteis. Em cada livro explicou um caso, explica mais no outro. Todo aquele processo deve ter acontecido já. O trabalho no encolhimento do espírito, todo o trabalho dos espíritos construtores, tudo, né? Clarice então orou em voz comovedora: Senhor, disse ele, abençoa-nos. De almas entrelaçadas, disse ele, na esperança de teu infinito amor e no júbilo, na alegria, na felicidade, que nasce da obediência em teus desígnios, disse ele. Aqui nos achamos, acompanha do amigo, que volta à recapitulação, que volta à carne,
para recomeçar o seu trabalho, para reparar seus erros do passado. Dá-lhes força, Senhor, a ele, para submeter-se a resignado à cruz. Significa a cruz aqui, gente? Lembra Jesus dizia que quem quer seguir a ele, pega sua cruz e siga-me? Sim, dele a cruz, resignado na cruz, que ele assuma as suas responsabilidades, que ele tenha coragem para enfrentar as suas duras provações que vai ter que ter. E expiações. Coisas que dá-lhes força para submeter-se resignado à cruz, que a sua provação é dura, para que ele será a salvação. Ou seja, se ele cumprir toda a sua programação, está na luta, no processo de renovação e transformação. Ó Pai, disse o ministro, sustenta-nos na grande estrada redentora, em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias, fortalecendo-nos o bom ânimo e a serenidade e, modera-nos o coração, para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Está pedindo a ele força, coragem, a Júlio e a família, né? Para seguir sua jornada. Material Santo, tá. Sobretudo, Senhor, disse ele, o ministro da prece, Senhor, rogamos-te, auxilia a nossa irmã. Que irmã, gente? Zumira, né? Que vai receber ele como mãe. Que investe sagradas inspirações femininas no apostolado maternal. Lembra a história do segredo entre Deus, que Francisco Xavier falava? Segredo de Deus e as mães, que é algo sublime? É isso. O amor de Deus, de mãe, é algo só compreensível entre Deus, né? Difícil de compreender. Santifica-lhes, Senhor, Zumira, os anseios da maternidade. Multiplica-lhes as energias para que elas se honrem contigo na divina tarefa de criar. Criar significa educar, dar amor, paz, fraternidade, orientação para a vida. A palavra no ministro de Santa Luís, saturada pelo amor, paternal amor, desse amor tão puro que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, ou seja, sensibilizou profundamente a todos, inclusive André Luiz, levando-nos à comoção, choro, diante daquele momento extraordinário. Zumira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais a atitude dela diante da prece feita aos céus, rogando aos céus pelo ministro Clarence. Disse mais: atraída, disse André Luiz, Zumira, pelo poder magnético da oração, e aí a gente sabe, o espírito, quanto mais evoluído, mais o poder magnético é maior. Ela foi tão atraída, tão envolvida pela prece, pelo magnetismo do próprio ministro, né? Avançou ela com o menino no colo, colado no regaço no colo, até junto onde estava o ministro, em oração, e ajoelhou-se, disse André Luiz, numa atitude comovedora e bela, né? Aquela humildade ingênua lembrava-me, disse André Luiz, a narrativa evangélica da viúva de Naim, com o filho morto aos pés do Cristo. E não pude conter o pranto, porque me vertia o coração. Gente, essa passagem evangélica da viúva de Naim é uma coisa muito interessante que está no Evangelho. Conta nos Evangelhos que Jesus, quando chegou com seus apóstolos na cidade de Naim, tinha um cortejo fúnebre, onde uma pobre viúva enterrava o seu único filho, único. Era viúva e tinha um único filho que tinha falecido. E a tristeza era tamanha naquele cortejo, todos seguiam a ela, numa tristeza profunda. E então Jesus, vendo aquela situação, se condói com aquela situação e determina que o filho da viúva levante-se do caixão, levante-se, devolvendo ele aos braços da mãe daquela viúva. Aí ele se lembrou dessa história. Aí alguém pode perguntar, mas como é que pode acontecer isso? Lembra da história da catalepsia? Naquela época de Jesus, ninguém sabia disso, ninguém tinha a menor compreensão. Era como foi lá na história de Lázaro, é como foi lá na filha de Jairo. Estava em estado de catalepsia. Naquela época, ele estava em estado de cataléptico, que a pessoa está de cataléptico pode passar vários dias como morto e não está morto. O espírito não tinha, o perispírito não tinha se desligado ainda do corpo. Jesus, sabendo disso, e ele não sabia, mandou que o espírito retornasse ao corpo. Devolveu então a mãe. Muitos eram enterrados vivos antigamente. Quem sabe a história de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela conta que ela passou esse processo, quase era enterrada viva. Né? Muito bem. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé de Zumira, Clarencio voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça, alisou a cabeça. Transfigurado. O que significa transfigurado, gente? Transfiguração significa
o espírito, o espírito dele sobrepõe sobre o espírito, sobre o perispírito, e se ilumina profundamente. É como a história da transfiguração de Jesus no Tabor. Muito bem. Após algo de sublime deveria ter acontecido, disse André Luiz, a alma daquele missionário, de Clarence, da abnegação de sua, que me habituara a querer, com extremo carinho, a ele. Disse ele, depois dessa prece, jorros estelares desciam das alturas, resposta como resposta da rogativa de Clarence aos ares, inflamando-lhe a fronte e a destra, a mão direita, que acariciava a irmã Zumira, genuflexo, que estava ali, que estava de joelho em frente dele. Projetando-se raio de safirina luz, raio, cor de safirina, luz sobre ela e sobre a criança que estava ali, e todos estavam presentes. Maravilhosos instantes de expectação, disse ele, ocorreram sobre nós, como o resultado daqueles bálsamos celestiais, aquela luz sublime, estelar, que estava jorrando sobre todos eles, um bem-estar profundo, que é as energias sublimes descido da espiritualidade maior. Em seguida, sustentando-a nos braços, quem? Zumira com o menino nos braços. Clarencio ergueu-a, ela em espírito, que ela estava ajoelhada, né? Ergueu-a, conduzindo ao leito com a criança. Porque lembra que ela estava desdobrada, com a criança também em espírito. Levou até onde estava o corpo dela, com o propósito dela retornar ao corpo de carne. Né? Zumira, desde então, afigurava-se integralmente concentrada no filhinho. Ela, desde que colocou o filhinho no braço, concentrou-se, que assim enlaçou o menino a ela, uma certa justa posição dele a ela, extintamente, a maneira de um molusco, disse André Luiz, acomodar-se na própria concha. Entrar, ficar ali impregnado, né? Júlio dormia placidamente. Lembra que antes ele estava gemendo, angustiado, de dor? Agora não, se acalmou profundo, dormia placidamente. Enfim, porque ele nunca tinha paz, nunca, pensando, vendo a cena do suicídio, angustiado com a dor na glória e tal. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se a ela, nele, no colo materno, como se fosse dois em um, se um só. De outras vezes, disse André Luiz, eu tinha acompanhado uns trabalhos de reencarnação, e ele narra muito bem lá no capítulo 13 de Segismundo, que exigia no concurso ativo de técnicos, de assuntos, de benfeitores da vida superior. Mas ali o fenômeno era demasiadamente simples, porque lá, efetivamente, o trabalho de Segismundo foi bem trabalhoso, né? E certamente a missão de Segismundo era distinta da de Júlio nessa encarnação, pelo próprio preparo da própria reencarnação. Né? O corpo, o perispírito dele, do menino, como se justapunha ao delicado tecido do perispírito maternal, se juntou um ao outro, adelgaçando-se gradativamente, juntando-se um ao outro aos nossos olhos, disse ele. Clara e as companheiras beijaram a futura mãezinha. Todos passaram e beijavam o espírito de Zumira, dando a ela. E sabe que cada beijo de um espírito sublime passa o magnetismo, a energia que é recepcionada pelo espírito, que tentava recuperar o corpo desse. Ela tentava voltar ao corpo de carne dela. Ela estava desdobrada, né? Conduzindo consigo o pequeno Júlio, confortado e desfalecente, a retirar. E retiramos-nos, depois que ela voltou ao corpo de carne, tomados todos de alegria que nasce, pura da obrigação bem cumprida. E daquela missão ter sido cumprida, porque a gente sabe que dessa missão bem cumprida está a pacificação de todo aquele grupo de Amaro, Zumira, Odila e Evelina, né? Odila encarregou-se de assistência de Zumira, ficou o tempo todo acompanhando a reencarnação do menino, a família, tal, tal, tal. E Clarence prometeu seguir de perto, vir quando visitar, saber como é que estava, tal, os serviços naturais daquela gravidez incipiente, que estava se iniciando, né? Acompanhar tudo que fosse preciso para que a reencarnação fosse exitosa. Quando nos vimos de novo, a sós, quem? André Luiz, Hilário com Clarence, Tom pergunta, né? O ministro, com paciência, respondeu: olha, a reencarnação, disse ele, no caso de Júlio, não se reclama de nossa esfera cuidados especiais. Olha, é uma reencarnação incipiente, experimental, no campo da matéria densa, com interesse tão somente entre ele, Júlio, que precisa reencarnar para reparar seus erros do passado mesmo, e para os familiares que o cercam. Ou seja, o interesse ali gira em torno dele, Júlio, que precisa reencarnar, de Amaro, que precisa reparar o passado, de Zumira e do próprio Odila, é ali. O interesse é ali, não é algo que refoge deles a coletividade, né? Todavia, se a existência de um filho de Amaro tivesse destinada no momento a influenciar a comunidade e a sua missão muito mais grandiosa, aí sim, ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, se fosse uma pessoa que tivesse um papel importante na coletividade,
está dizendo isso. O problema seria, efetivamente, outro. Seria um processo diferente de assistência. Forças de ordem superior seriam fatalmente imobilizadas para a interferência nos cromossomos dele. E lembra-se que lá na reencarnação do Segismundo teve esse processo, que foi acompanhado por Alexandre, o cromossomo até o óvulo. Está tudo escrito lá. Que certamente o papel do Segismundo era um papel distinto aqui de Júlio. Estou tentando esclarecer. Só dá uma lidinha lá no capítulo, vocês vão entender muito bem. Garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que ele coubesse. Seria escolhido o cromossomo adequado para o tempo de vida que ele precisava, com aquela missão. Cada um tem um papel distinto. Ele explicou muito bem lá no livro O Missionário da Luz. Né? Então, e se a reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Perguntou Hilário. Ele disse, então merecia nos ir, disse Clarencio, cautelosa atenção, na estrutura cerebral, já que ele usava a intelectualidade, para que ele não faltasse um instrumento à altura, um cérebro à altura de seus deveres na materialização do pensamento. Teria que exteriorizar, precisaria ter um cuidado muito especial nessa seara. Se fosse um médico, perguntou André Luiz, receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Por que não mais tivesse uma pergunta, disse André Luiz, contudo, em milhares de renascimentos, disse Clarencio, em milhares de renascimentos e reencarnações na Terra, os princípios embriogenéticos, ou seja, embriogênicos do embrião, da formação do embrião, funcionam automáticos a cada dia. Só se vê algumas questões especiais, os casos que ele falou aqui, de espíritos com missões importantes, que viria algo aprimorado. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Ou seja, lembremos que, na verdade, a causa e efeito, no caso de Júlio, o efeito das contusões é a causa que ele deu do suicídio lá atrás, né? Não seria. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, da receptividade dos pais, aliada ao forte desejo daquele que regressa, do reencarnante, das formas. Nada mais que isso. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, disse Clarencio, seja o anseio de aliviar a dor, no caso dele, a prova difícil, de minimizar suas dores do seu perispírito, de corrigir e tal. A aspiração de conquistas espirituais que nos facilitam o acesso à subida superior, se eu reencarno com o propósito de renovar, de me transformar, de fazer minha reforma, no sentido de alçar voos mais altos, né? Ou então o voto de recapitular, está falando em vários casos aqui, de recapitular serviços mal feitos. Eu tinha uma missão e não a cumpri, volto para cumprir a sua inteireza, porque foi reprovada essa matéria na encarnação passada, podemos assim dizer. Ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles que nos afeiçoam no mundo, ou seja, é um mensageiro, na verdade, quando você recebe, é um grande mensageiro de Deus, que vem cumprir grandes tarefas, um Francisco Xavier, um Francisco de Assis, uma Maria de Calcutá e por aí vai. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço, para cumprir, para continuar sua jornada de gradativamente se renovando. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, ou seja, quem não cumpriu o seu mapa reencarnatório, deixou de cumprir, disse ele. Depressa se rende ao impositivo da repetição da experiência e o ressurgimento na luta física aparece como bênção renovadora. É muito fácil compreender, a gente vê sempre isso. Quando você na verdade, é reprovado na matéria, vem para cumprir a missão, não cumpriu, você tem que começar de novo, tudo de novo. Né? Você roga aos céus a bênção de voltar de novo a recomeçar a sua luta, a sua jornada. Né? A semente cresce estimulada pelo magnetismo no solo, disse ele. Coloca no solo, o sol de suas energias, seus nutrientes, faz crescer. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne, dos pais, da mãe, das energias provenientes do corpo da mãe, que dá todas as energias e a força para. Ante a pausa, perguntou Hilário, e o seio maternal, o corpo maternal? Desse modo, aí Clarencio captou a telepatia, já a pergunta dele completou. Meu filho, o corpo é um vaso anímico daqui de vida, de elevado poder magnético, ou um molde vivo, um modelo vivo, destinado à fundição ou refundação, à transformação, à renovação das formas, de novo, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento
para a sabedoria e para o amor. Ou seja, o corpo da mãe é o receptáculo que amolda de novo o corpo na sua grande jornada da renovação. É o milagre da vida, a possibilidade que Deus nos dá. É o meio pela qual Deus nos concede para atingir os fins, que é a felicidade, a paz e o amor, o desejo de Deus de renovação. Esse vaso atrai o corpo, a alma sequiosa de renascimento, e que lhe é afim, ou seja, que tem toda uma afinidade, reproduzindo-lhe o corpo denso de carne no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios da maternidade. Maternidade é sagrado serviço espiritual, disse ele, em que a alma se demora séculos, não é? Na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. É um processo, gente, uma mágica. Ninguém cresce no estalar de dedo. O processo da elevação espiritual e da renovação pressupõe, sim, grandes esforços para nos renovar, para nos transformar, e nunca nos faltará, jamais em tempo algum, a assistência de Deus, porque Deus assiste o homem pelo homem, como diz André Luiz, né? É preciso todos nós entendermos que o caminho da felicidade está traçado pelo Evangelho de Jesus, é só vivenciá-los, né? E o grande papel de cada um de nós, como diz Jesus, é plantar o reino de Deus em nossos corações, que significa a felicidade. Fora disso, fora do Evangelho, não há felicidade, isso é uma constatação muito óbvia. E toda vez que desrespeitamos a lei de Deus, haverá graves consequências. Portanto, meus amados irmãos, terminando aqui esses 2 capítulos, com grandes ensinamentos, né? com grandes informações, que certamente terão grande utilidade na nossa vida prática. Essa é a beleza dessa coleção da doutrina consoladora dos Espíritos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder, se soubermos. Se não, agradecer demais a companhia generosa do coração de cada um de vocês, convidando-nos para estarmos juntos de novo na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. E uma semana de muita paz e luz. Fiquem com Deus.